Olá, bem-vindo ao canal. O vídeo de hoje faz parte de uma coleção de vídeos que eu estou gravando para apresentar a você sermões clássicos, sermões magistrais na história do cristianismo. Eu estou preparando vídeos do Padre Vieira, Martyn Lloyd-Jones, John Wesley, Calvino e também dos pais da igreja. Há muito material interessante nesse sentido. O sermão de hoje é do Padre Vieira, 1672, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, na cidade de Roma. O Padre Vieira é um personagem muito conhecido na história do Brasil e de Portugal. Defensor dos indígenas, o Padre Vieira ilustrou a língua portuguesa, mas também com os seus sermões ilustrou de forma inolvidável o cristianismo na profundidade daquilo que ele pregava. Então, em 1672, ele inicia o sermão citando Gênesis 3,19. Tu és pó e ao pó tornarás. O Padre Vieira está procurando criar em nós a consciência de que nós não só seremos pó, mas que nós já somos pó, porque a nossa origem está no pó. Este sermão visa não só mostrar a realidade do ser humano, mas também fazer um apelo fortíssimo ao final sobre a necessidade que temos de refletir sobre a vida, de refletir sobre o futuro, de refletir sobre a evidência que nós teremos uma vida eterna. Quando ele inicia o sermão, ele está dizendo o seguinte: nós somos pó, pó presente, e nos tornaremos pó, pó futuro. Em relação ao pó futuro, diz o Padre Vieira, ninguém tem dificuldades de avaliar. Basta que a gente vá a uma sepultura, esteja ela fechada ou aberta, nós reconheceremos o futuro de cada ser humano que é o pó. Mas a consciência de que somos pó no presente, essa nos falta sobremaneira. Talvez porque, digo eu, procuremos nos defender, procuremos uma fuga para uma realidade inequívoca, aquela que seremos pó no futuro. Porém, o Padre Vieira afirma que nós somos pó tão somente porque nós viemos do pó, nós fomos pó e nós seremos pó. Aquilo que nós fomos e aquilo que nós seremos determina na realidade o que nós somos. Ele relembra o fato da vara de Arão. A vara de Arão é aquela que foi usada por Moisés e Arão perante o faraó, jogada ao chão, ela se tornou uma serpente. Os magos do Egito jogaram suas varas ao chão também, tornaram-se todas serpentes, mas a vara de Arão engoliu a todas as demais. Mas seria a vara de Arão uma serpente? Ou aquela serpente era simplesmente uma vara? O Padre Vieira então diz, ela era uma vara, tornaria a ser uma vara e, portanto, ela era uma vara. Ele diz, nesse mesmo sermão, que somente Deus é. Deus é Deus. Isso está definido. O próprio Deus disse a Moisés, quando você chegar ali perante o faraó, diga a ele que você está em nome do Eu Sou. Eu sou o que sou, diz Deus a respeito de si próprio. Mas nós, nenhum de nós tem a divindade e nenhum de nós tem o poder de dizer que somos, simplesmente porque, de fato, apenas somos pó. O Padre Vieira, então, retorna ao texto de Gênesis 3, versículo 19, e a colocação que é feita é a seguinte: o texto sagrado não diz converter-vos-ei em pó, mas tornareis a ser pó. Ele relembra então dois personagens bíblicos que, na verdade, se apresentaram a Deus sobre esse tema. Jó diz a Deus que Deus o faria tornar a ser pó. Isso a gente vê ali em Jó no capítulo 10, versículo 9. Em Gênesis, no capítulo 18, versículo 27, outro personagem presente fala com Deus e disse a Abraão o seguinte:
Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Abraão e Jó tiveram essa consciência de que eram pó e de que se tornariam, na verdade, pó. Um descreveu, diz o pregador, um descreveu-se pelo passado e pelo futuro, o outro definiu-se pelo presente. Então Jó teria se definido pelo passado e pelo futuro. Jó se apresentou como pó nessas condições, mas Abraão se apresentou como pó no presente. Ele continua, o pregador. Um reconheceu o efeito, o outro considerou a causa. Um disse o que era, o outro declarou o porquê. Porque Jó e Abraão e qualquer outro homem foi pó, por isso já é pó. Fostes pó e haveis de ser pó como Jó? Pois já sois pó como Abraão. O Padre Vieira nos diz que a razão desta consequência está no reverteres, porque a reversão com que tornamos a ser pó, que fomos, começa circularmente, não do último senão do primeiro ponto da vida. Esta nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó, do pó que fomos ao pó que havemos de ser. O pó que foi no princípio, que foi nosso princípio, esse mesmo não é outro, é o nosso fim. E porque caminhamos circularmente desse pó para este pó, quanto mais parece que nos apartamos dele, mais nos achegamos para ele. O passo que nos aparta, esse mesmo nos chega. O dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. A quarta parte deste sermão nos coloca algumas perguntas, pelo menos uma pergunta e uma afirmativa. Se já somos pó, qual a diferença existente entre vivos e mortos? Se eu serei pó, mas já sou pó, qual a diferença? Os vivos são o pó levantado pelo vento, os mortos são o pó caído. Ele cita então o fato de que lá em Jó, no capítulo 7, versículo 7, Jó lembra que a vida é um sopro. Esse sopro, esse vento que agita o pó e o torna o pó levantado, um dia para e o pó cai. A queda do pó é a morte. Esse pó cai onde ele estiver. Cessado o vento, cessado o sopro, foi-se a nossa condição de pó levantado. Estamos agora na condição de um pó caído. O Padre Vieira, então, nos leva à consciência dessa situação do ser humano. E quando ele fala da estátua de Nabucodonosor, aquele sonho que se encontra ali no capítulo 2 do livro de Daniel, ele lembra-nos que ali vem uma pedra e torna todo o ouro, torna toda a prata, torna todo o cobre e todo o ferro em pó, independente do minério que seja, independente das suas características, independente da sua importância. E ele então vai fazendo algumas perguntas. Cuida ilustre desvanecido de que é de ouro, e todo esse resplendor em caindo há de ser pó e pó de terra. Cuida o rico inchado que é de prata, que toda essa riqueza em caindo há de ser pó e pó de terra. Cuida o robusto que é de bronze, cuida o valente que é de ferro, um confiado, outro arrogante, e toda essa fortaleza e toda essa valentia em caindo há de ser pó e pó de terra. Essa tem que ser a nossa consciência. Então ele cita Santo Agostinho, e ele diz assim: abri aquelas sepulturas, diz Agostinho, e vede qual ali o senhor e qual o servo, qual ali é o pobre e qual o rico. Distingui-me ali, se podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro do escravo de argel carregado de ferros. Distingui-los,
conhecei-los não por certo. Da sequência, o mesmo Agostinho vai dizer: onde estão os cônsules romanos, aqueles imperadores, os chefes de Estado daquele grande e inigualável império que foi o Império Romano? Onde estão aqueles imperadores e capitães famosos que desde o Capitólio mandavam o mundo? Que fez aos Césares e dos Pompeus, dos Mários e dos Silas, dos Cipiões e dos Emílios, os Augustos, os Cláudios, os Tibérios, os Vespasianos, os Titos, os Trajanos? Que é deles? O que é deles? Meu Agostinho, também esses versos que se liam então, já os não há. Apagaram-se as letras, comeu o tempo, as pedras, também as pedras morrem. Ó, que memento este para Roma! Memento, lembra-te. Lembra da morte, memento mori, lembra da morte. Que coisa é Roma senão sepulcro para si mesma? Agostinho, então, está falando numa comparação, uma analogia do ser humano com uma grande cidade, a cidade de Roma, e ele nos chama atenção para um fato maravilhoso, inclusive, muito bonito, ou talvez instigante, não sei se é uma questão de beleza, mas o fato de que há várias Romas, uma Roma sobre a outra. Roma é, na verdade, construída sobre minas, escavações, onde eles tiravam o cimento das grandes construções. Sobre Roma há várias camadas de outras cidades. Roma sobre Roma. Oh, que sisuda seria a cabeça do mundo se visse bem na sua caveira. Que é Roma levantada, a cabeça do mundo? Que é Roma caída, a caveira do mundo? Quem são esses pedaços de termas e coliseus, senão os ossos rotos e truncados desta grande caveira? O que é Roma levantada? O que é o pó levantado, a cabeça do mundo? O que é Roma caída? O que é o pó caído, a caveira do mundo? Vieira, então, inicia uma nova parte do seu sermão. Até aqui, ele fez um memento homem. Lembra o homem que é pó levantado, o homem que está vivo. O que esse homem deve lembrar? Esse homem deve lembrar que é pó, que foi pó e que será pó. Mas agora, nesta nova parte do sermão que aqui se inicia, ele faz um memento dos mortos. Lembre-se o pó caído, que há de ser pó levantado. O autor não teme a morte, teme a imortalidade. E aí ele inicia dizendo: aos mortos digo, lembrem-se o pó caído, que há de ser pó levantado. Ninguém morre para estar sempre morto. Por isso a morte nas Escrituras é chamada sono. Os vivos caem em terra com o sono da morte. Os mortos jazem na sepultura dormindo. Sem movimento nem sentido, aquele profundo dilatado letargo. Mas quando o pregão da trombeta final os chamar a juízo, todos hão de acordar e levantar-se outra vez. Aqui o Padre Vieira passa a nos recordar que o pó caído será novamente pó levantado, que aquele que um dia morreu há de ressuscitar, e essa ressurreição será para um juízo, um julgamento, um encontro final com Deus. E ele diz o seguinte, ele associa então essa imagem à imagem de Fênix. Fênix foi na mitologia grega, Fênix era uma ave poderosa. E essa ave, depois de anos de vida, ela entrava em combustão. E das próprias cinzas, ela surgia outra vez. Essa ideia
ou essa lenda, ou esse mito, ele não é propriamente somente dos gregos, mas ele é conhecido para nós através da mitologia grega. Morre a águia, morre a fênix, mas a águia morta não é águia, e a fênix morta é fênix. E por quê? A águia morta não é águia porque foi águia, mas não há de se tornar a ser águia. A fênix morta é fênix, porque foi fênix e há de tornar-se a ser fênix. O homem que se tornou pó tornará novamente a ser homem. E se ele foi homem e ele será homem na ressurreição, ele é homem ainda que esteja no pó, ainda que esteja sepultado. Todos nascemos para morrer e todos morremos para ressuscitar. Então, o Padre Vieira chega ao auge do sermão. Ele está agora partindo para o final. E ele diz o seguinte: a mim não me faz medo o pó que hei de ser. Faz medo o que há de ser do pó. Ou seja, porque sei que hei de ressuscitar, porque sei que hei de viver para sempre, porque sei que me espera uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Ainda que eu não concorde com a eternidade do inferno, mas eu concordo num pensamento paralelo na eternidade da morte definitiva, da morte verdadeira. O ser humano que hoje é pó e que se tornará pó, na verdade o ser humano é homem hoje. Tornar-se-á homem na ressurreição, portanto sempre será um homem. Quando no julgamento final este ser humano, este homem, eu e você, estivermos perante o nosso Deus para o julgamento final, nós teremos que ter a certeza que estamos fazendo hoje uma escolha. Se nós passaremos a eternidade com Deus nas mansões celestiais, ou se nós passaremos a eternidade no esquecimento da morte definitiva, da morte verdadeira, que a palavra de Deus chama de a segunda morte. Então, finalizando o seu sermão, o Padre Vieira imagina a existência de dois Adão. O primeiro Adão, o que caiu, e um segundo Adão criado por Deus que não teria caído. Para que nós não percamos o sentido dessa ilustração, eu vou ler um pequeno trecho aqui do sermão do Padre Vieira. Quando considero na vida que se usa, acho que não vivemos como mortais, nem vivemos como imortais. Não vivemos como mortais porque tratamos das coisas desta vida como se esta vida fora eterna. Não vivemos como imortais porque nos esquecemos tanto da vida eterna como se não houvera tal vida. Se esta vida for imortal e nós imortais, que havíamos de fazer senão o que fazemos? Está aí comigo, venha comigo, diz o Padre Vieira. Se Deus, assim como fez um Adão, fizera dois, e o segundo fora mais sisudo que o nosso, nós havíamos de ser mortais como somos, e os filhos do outro Adão haviam de ser imortais. E estes homens imortais, que haviam de fazer nesse mundo? Nós, os descendentes do primeiro Adão, o Adão que caiu, mortais. Mas Deus havia criado um outro Adão, um Adão que não caiu, cuja descendência é imortal. O que esses imortais, filhos do segundo Adão, fariam? O que nós fazemos? Então ele diz assim: e estes homens imortais, que haviam de fazer neste mundo? Isto mesmo que nós fazemos. Depois que não coubesse no paraíso,
e se fossem multiplicando, haviam-se de estender pela terra. Haviam de conduzir de todas as partes do mundo todo o bom, precioso e deleitoso que Deus para eles tinha criado. Haviam de ordenar cidades e palácios, quintas, jardins, fontes, delícias, banquetes, representações, músicas, festas e tudo aquilo que pudesse formar uma vida alegre e deleitosa. Não é isso tudo que nós fazemos? Ou seja, faríamos as mesmas coisas. E muito mais do que eles haviam de fazer, porque o haviam de fazer com justiça, com razão, com modéstia, com temperança, sem luxo, sem soberba, sem ambição, sem inveja, e com concórdia, com caridade, com humanidade. Mas como se ririam de nós? E como pasmariam de nós aqueles homens imortais? Como se ririam das nossas loucuras? Como pasmariam da nossa cegueira, vendo-nos tão ocupados, tão solícitos, tão desvelados pela nossa vidazinha de 2 dias, e tão esquecidos e descuidados da morte, como se fôramos tão imortais como eles. Eles sem dor nem enfermidade, nós enfermos e gemendo. Eles vivendo sempre, nós morrendo. Eles não sabendo nome à sepultura, nós enterrando uns aos outros. Eles gozando o mundo em paz e nós fazendo demandas e guerras pelo que não havemos de gozar. Homenzinhos miseráveis, haviam de dizer. Homenzinhos miseráveis, loucos, insensatos, não vedes que sois mortais? Não vedes que haveis de acabar amanhã? Não vedes que vos hão de meter debaixo de uma sepultura e que tudo, quando andais afanando e adquirindo, não haveis de lograr mais do que 7 pés de terra? Que doidice, que cegueira é logo a vossa! Não sendo como nós, quereis viver como nós. Assim é. Morreremos como mortais que somos e vivemos como se fôramos imortais. Assim dizia Sêneca, gentil a Roma gentia. Vós a isso dizeis que Sêneca era estoico, e não é mais ser cristão que ser estoico? Como é a nossa vida? Sob que prisma nós nos enxergamos? E ele fez então esse comparativo se nós vivêssemos num mundo onde nós convivêssemos mortais com homens imortais, descendentes de um Adão que caiu com descendentes de um Adão que não caiu. Como nós seríamos vistos de forma ridícula por aqueles que são imortais, porque nós estaríamos apegados a coisas que nós não teríamos no futuro, porque nós somos pó, nós fomos pó e nós seremos pó. Então, finalmente, o Padre Vieira encerra o seu sermão. E ele faz uma pergunta, a pergunta que abre essa parte final. Pode haver loucura mais rematada? Pode haver cegueira mais cega que empregar-me todo na vida que há de acabar e não tratar da vida que há de durar para sempre? Tanto medo, tanto receio da morte temporal e da eterna morte, nenhum temor? Nós temos tanto receio dessa morte que nós passamos e que a palavra de Deus não diz ser a verdadeira morte. Porque essa morte que nós vemos, que nós conhecemos, que nós morremos, ela é uma morte passageira. A Bíblia, como disse o Padre Vieira, em inúmeros locais, em inúmeros versículos, trata essa morte como um sono. E nós temos tanto medo dessa morte, mas não revelamos nenhum medo da morte que virá após a ressurreição, se nós não cuidarmos da nossa vida futura, da nossa vida eterna, nessa vida passageira. O Padre Vieira, então, naquele ano de 1672, na quarta-feira de cinzas, ele vai fazer um apelo final. E porque espero de vossa piedade e do vosso juízo,
que aceitareis este bom conselho. Quero acabar deixando-vos 4 pontos de consideração para os 4 quartos desta hora. Primeiro, quanto tenho vivido? Segundo, como vivi? Terceiro, quanto posso viver? Quarto, como é bem que viva. Quanto tenho vivido? Quantos anos já se passaram as nossas vidas? E como é que nós vivemos estes anos passados? Mas quanto tempo eu terei para viver? Será hoje, será amanhã ou daqui 10 ou 50 anos? Mas então vem a pergunta: como é bem que viva? O que eu devo fazer para poder sair daquele momento em que eu era pó e passarei a ser homem na eternidade? Um abraço a todos vocês, compartilhe esse vídeo, se você gostou, a outras pessoas que necessitam dele também. E inscreva-se no canal. Até o próximo.